Olá, este é o Por Dentro da Política e eu vou conversar com a deputada Márcia Lia, do PT. Muito bem-vinda ao estúdio da TV Assembleia SP. Sempre um prazer conversar com a senhora, deputada. Para mim também é um grande prazer estar aqui, podendo conversar um pouco sobre o nosso trabalho aqui na Assembleia. Por falar em trabalho na Assembleia, transparência de mandato, uma das bandeiras do seu mandato, eu posso falar assim, é a questão da regularização fundiária que atinge o Brasil inteiro. Um estado rico como São Paulo e alguns bolsões de pobreza em algumas regiões são até mais atingidos, em que isso, de alguma maneira, tira a estabilidade, tira a segurança e prejudica a vida daquele morador que está lá nos rincões, nos arrabaldes das cidades e nos rincões do estado, deputado. É um problema bastante sério, né? Nós, assim que chegamos aqui na Assembleia Legislativa em março, já identificamos essas dificuldades e visualizamos a situação que vivem essas famílias, né? Especialmente no Vale do Ribeira, no Pontal do Paranapanema, que são regiões muito pobres, onde o IDH é um dos menores do Brasil, e a gente foi até lá. Identificamos os problemas que a falta de regularização fundiária causa, tanto para a administração pública, para os prefeitos, como também para as pessoas que vivem naqueles locais. E a partir daí, utilizamos um instrumento muito eficaz que nós temos aqui na Assembleia Legislativa, que é o NAI, um projeto novo do nosso presidente, do Fernando Capês, que é o Núcleo de Avaliação Estratégica, e pegamos essa possibilidade de diálogo através da fiscalização, através da gente estar levando a Assembleia para onde os problemas efetivamente acontecem, e fizemos então já várias reuniões do NAI, do Núcleo de Avaliação Estratégica, com muitos parceiros. O Tribunal de Justiça tem dialogado conosco, a Procuradoria-Geral do Estado, o ITESP, o INCRA, o MDA, todo o pessoal de registros cartorários. A gente tem convidado o pessoal dos registros para essas reuniões. A gente já fez 4 reuniões grandes, amplas, reuniões onde a gente debate os problemas e a gente encaminha para soluções, e as soluções têm sido efetivadas, têm melhorado muito, principalmente para os nossos prefeitos daquela região do Vale do Ribeira. A senhora falou também em diálogo com o governo federal, alguns ministérios e entidades como o INCRA, que é federal. Sim, na verdade nós temos dialogado com órgãos federais e com órgãos estaduais, e nesse encontro de autoridades que podem solucionar o problema, a gente já conseguiu resolver alguns, como por exemplo, a questão dos círculos municipais. Há 9 anos havia necessidade de se resolver um problema para os municípios. São aproximadamente 80 municípios que tinham esse problema, e a gente já conseguiu, através da Procuradoria-Geral do Estado, através do ITESP, do MDA, resolver essa questão, e os prefeitos já estão conseguindo viabilizar projetos, conseguir recursos no governo federal, enfim, já conseguimos, com pouco tempo de casa, através do NAI, melhorar aí bastante essa interlocução do governo do estado com o governo federal e com as nossas prefeituras do Vale do Ribeira. Para o nosso telespectador ter a dimensão, o tamanho do imbróglio que é a regularização fundiária, tem uma reportagem do Mauro Friesman que conta um pouco dessa história. Vamos ver. A regularização fundiária é um processo de intervenção pública com o objetivo de legalizar a permanência da população que vive em áreas ocupadas, como os loteamentos clandestinos e os irregulares. Loteamentos clandestinos são aqueles que não possuem a aprovação ou autorização administrativa dos órgãos competentes. Já os loteamentos irregulares são aprovados, mas não executados ou executados de forma errada em relação às normas da aprovação. A Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo, o ITESP, é quem realiza ações que promovem a regularização fundiária em regiões administrativas de baixo índice de desenvolvimento humano, como o Vale do Ribeira e Litoral Sul, região administrativa de Sorocaba e Alto Ribeira, Pontal do Paranapanema e Vale do Paraíba. Nessas localidades, o governo do estado identificou conflitos fundiários pelo uso e posse, especulação com terras e exploração de recursos naturais. Para resolver essas situações, o governo criou o programa Minha Terra, que é executado pela Fundação ITESP. O Minha Terra está aliado às políticas públicas e diretrizes do Plano Diretor do município, visando a melhoria da comunidade atendida. Segundo a Fundação ITESP, hoje em todo o Brasil
mais de 12 milhões de imóveis estão em situação irregular, o que bloqueia a busca de recursos de programas estaduais e federais. Deputada, quando se fala nesse número, na dimensão desse número, 12 milhões de imóveis, aí a gente está espalhando para um Brasil, né, gigantesco, um país continente, mas também nas cidades que tem outros problemas. Sim. Mas para falar sobre a regularização fundiária, por exemplo, o programa Minha Terra, que começou em 95, só conseguiu titular até agora 33 mil imóveis. O que são 33 mil imóveis no universo de 12 milhões, deputada? Pois é. É pouco, não é? É pouco. E aí nós temos que fazer uma diferenciação entre os imóveis urbanos e os imóveis rurais, né? A gente está trabalhando muito na perspectiva de que a gente consiga melhorar não só os urbanos, mas principalmente os imóveis rurais, né? Que é onde aquela família de produtor da agricultura familiar, que é quem hoje coloca 70% dos alimentos que são consumidos de forma saudável, de forma satisfatória por nós, né, pelos seres humanos, eles advêm da agricultura familiar. Mas quem olha para eles, já visto que o próprio censo mostra que 80% dos brasileiros vivem nas cidades. Pouco se fala desse cidadão que persiste, que insiste e que movimenta a sua vida, a sua renda no campo. E nós temos um problema mais sério ainda, que é o envelhecimento dessa população. Com o envelhecimento dos nossos agricultores familiares e com a falta de perspectiva e de interesse dos jovens de participarem ativamente desse trabalho, de ficarem no campo, porque não se veem, vamos dizer assim, dentro de um contexto, né? Não se veem dentro de um contexto de desenvolvimento. Aí os jovens acabam vindo para as grandes cidades e a gente percebe que se nós não tomarmos cuidado e não tivermos um olhar muito cauteloso para esse problema, dentro em breve a gente vai ter muita dificuldade com a nossa agricultura, né? E a gente não come parafuso, a gente não come produtos eucalipto, a gente não come cana-de-açúcar, a gente precisa de alimentos mais saudáveis. Sim. A gente precisa de verduras, legumes, arroz, feijão, frutas, e tudo isso quem produz são esses agricultores e, pasmem, a grande maioria da produção é feita pelos pequenos agricultores. Agora, como manter a juventude no campo se ele não tem uma educação adequada, se ele não tem um ponto de acesso, por exemplo, à internet banda larga, deputado, como fazê-lo? Pois é, o que nós temos trabalhado no nosso mandato e temos dialogado muito é a questão da educação do campo. Inclusive, hoje não, daqui a alguns dias eu terei uma conversa com alguns líderes dos movimentos que trabalham a questão da educação do campo. Que sempre foi esquecida. Vamos dizer que lá na LDB 96 é que se falou da educação, mas até o ensino médio, se não me engano. Mas na verdade, a educação para o campo, para aquele jovem, para aquela criança que mora no campo, ela tem que ser diferenciada. Você não pode oferecer o mesmo tipo de educação para o jovem que vive no urbano e para o jovem que vive no campo. Então, essa discussão da educação do campo é uma discussão que é fundamental para que a gente possa dialogar diretamente com aquele jovem, com aquela criança que está lá na terra e que tem amor à terra. Né? Porque todos nós temos amor à terra. Quem que não gosta de ir para um sítio, quem que não gosta de ir para um lugar onde você pode colher uma fruta direto no pé, onde você pode pegar um pé de alface, preparar uma salada fresquinha? Quem que não gosta disso? Então, as pessoas, as crianças, elas têm que ter um desenvolvimento pensado a partir da realidade de vida delas. Sim. Então, nós estamos trabalhando também na perspectiva da educação, estamos na comissão de educação aqui da casa, da Lesp, e nessa perspectiva, o João Paulo Rilo, deputado, e eu estamos aí dialogando para que a gente possa fazer alguns debates aqui na casa em relação à questão específica da educação no campo. Se tem uma educação diferenciada em algumas cidades para os indígenas e para os quilombolas, por que não para a população que vive no campo? Exatamente. Então, nós estamos trabalhando também não só a questão da agricultura familiar, da segurança alimentar, do alimento de qualidade, da logística de distribuição desses alimentos, do fomento às cooperativas. Temos dialogado muito com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, na pessoa do ministro Patrus Ananias, né, que tem se mostrado uma pessoa extremamente sensível a todas essas questões, tanto da regularização fundiária, quanto da produção agroecológica,
extremamente importante que a gente tenha a produção dos alimentos sem sem agredir veneno, o meio ambiente, sem agredir o meio ambiente e sem prejudicar a nossa saúde também. E é possível ressarcir esse produtor que defende a terra, que defende o solo, que sabe manusear bem a qualidade, a água. Esse produtor de água, por exemplo, a gente vive uma crise hídrica, ele pode ser ressarcido por os chamados serviços ambientais? Olha, na verdade, nós estamos vivendo um momento muito especial, né, na agricultura familiar, que se pensar uma política para essa população, né? Eu não diria um ressarcimento, mas eu diria que é um fomento ao desenvolvimento, né? Então, nós temos discutido muito essa questão, né? Os programas que vieram do governo federal, como o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, o PENAI, que faz com que as prefeituras e o Estado sejam obrigados a comprar 30% daquilo que vão consumir na merenda escolar, enfim, para o dia a dia dos restaurantes da cidade, comprar da agricultura familiar. Então é possível fazer essa escolha para o agricultor familiar, mesmo com a Lei 8666, que obriga a comprar pelo menor preço, em havendo produtor local, regional ou na cidade, é preciso fazer compras lá até 30%. É possível que as prefeituras façam isso. A gente vai fazer agora, nós tiramos numa reunião, na última sexta-feira, a gente teve uma reunião com uma deputada federal, a deputada Ana Perudini, justamente para a gente dialogar como é que nós vamos fazer essa busca ativa das prefeituras, para que as prefeituras possam consumir, adquirir esses produtos que são cultivados pelos nossos agricultores familiares. Deputada, a senhora também faz parte do Conselho de Orientação do Fundo de Expansão Agropecuária e da Pesca, é isso? Sim, fui escolhida na última semana pelos meus pares na Comissão de Atividades Econômicas aqui da Assembleia, para representar a Assembleia no FEAP, né? Sim. No fundo, e a gente vai com muito carinho, vamos ter uma reunião já logo na próxima semana, e quero poder desenvolver um trabalho lá, um trabalho de orientação, de fiscalização, de encaminhamento daquilo que a gente acredita que sejam propostas. E esse fundo tem substância, vamos falar assim, deputada? Ela consegue alcançar, de fato, os produtores rurais, pescadores artesanais, as cooperativas e associações? Sim, porque é onde vamos dizer assim, se destina os recursos do orçamento estadual, esse fundo, né, onde se faz aí toda a contextualização para que a gente possa investir na pesca, na agricultura. Sim. Enfim, é um fundo criado a partir da Secretaria Estadual de Agricultura, e nós vamos estar começando a participar a partir da semana que vem. Sim. Em visita às cidades, eu vejo aqui, por exemplo, a senhora recebendo liderança de Araraquara, São Carlos, Escalvado, Pederneiras, Barretos, Bauru, discutindo com o INCRA a questão dos assentamentos. A gente falou de regularização fundiária, falamos de recursos de um fundo, podemos falar de seguro, podemos falar das intempéries também e a produção regular. Como é que anda, por exemplo, esses assentamentos pelo interior, o ânimo de produzir com a economia em crise, com dificuldades para vender, inclusive a venda direta, sem o atravessador, o que daria mais recurso para quem está lá na linha de frente, no cabo da enxada, vamos dizer assim. Na verdade, nós temos feito um diálogo muito franco com o INCRA, né, em duas linhas de trabalho. Uma linha do desenvolvimento, né, e outra linha na questão da obtenção de terras para assentar pessoas que estão aí no aguardo do seu pedacinho de chão para poder desenvolver a agricultura. Então, aqui em São Paulo trabalham as duas frentes. No caso, o INCRA com o estoque de terra e a Fundação ITESP com assistência técnica. As duas trabalham ou há um sombreamento? Não, trabalham em harmonia. Trabalham em harmonia, um trabalho muito bom, eu diria. E a gente tem trazido para o INCRA, a partir desse diálogo que nós temos no estado todo, né? A gente tem diálogo com o Pontal do Paranapanema, onde a gente tem vários assentamentos produzindo. Sim. É impressionante a qualidade dos produtos. Eu tive, alguns dias atrás, em Sorocaba, numa reunião de uma central de cooperativas. É muito bonito o que eles produzem, né? Eles produzem uvas, eles produzem pêssego, eles produzem pimentões. Eu nunca vi um pimentão tão
tão grande, tão saboroso como aquele que eles produzem. Então, assim, mas eles também têm dificuldades, inclusive a muita inscrição dificuldade. nas organizações de cooperativas, muitas vezes não sim. tem recurso. Sim, mas a união faz a força. Então, na medida em que as cooperativas estão se juntando, estão se agregando a uma central, fica mais barato, por exemplo, a distribuição dos alimentos, a discussão da logística, porque uma coisa é sair, por exemplo, um caminhão carregado de Sorocaba para vir trazer alimentos da Prefeitura de São Paulo, né, com metade, por exemplo, da carga, e outra coisa é quando você passa numa outra cidade ao lado, sim, por exemplo, em Porto Feliz, passa no assentamento de Porto Feliz, passa no assentamento de Sorocaba, lota o caminhão, fica pela metade o custo. Então, se você se organiza numa central de cooperativas, se esses agricultores, eles entendem a importância da união, eles podem fazer com que o alimento chegue mais rápido, com melhor qualidade, com baixo o custo menor do que seria se ele estivesse trabalhando de forma individual. O mundo já não aceita mais essa logística inapropriada que traz alimentos 400 quilômetros de distância. Isso não existe mais, né? Então, a gente trabalha em duas frentes, como eu estava te dizendo. Uma que é na questão da obtenção das terras, e a gente tem vários mecanismos para que isso aconteça, para que isso se efetive, e o outro na questão do desenvolvimento, que aí é o fomento, aí é discutir o financiamento, o crédito agrícola, discutir a produção agroecológica, a formação desses agricultores para a agroecologia, onde é que a gente busca recursos, a parceria do ITESP com o INCRA, com o MDA, enfim, tem sido um trabalho muito legal, muito interessante, e eu estou muito feliz. E o diálogo com o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador José Renato Nalini, pedindo o diálogo e a humanização. Vamos falar agora também de assentamento, aliás, da questão fundiária mais urbana. As cidades têm sérios problemas fundiários. Nós temos um déficit de moradias no estado de São Paulo muito alto. Fato é que a gente tem visto nos últimos tempos, né, a gente que vê a televisão, aí, que assiste ao noticiário, essa discussão das reintegrações de posse de terrenos e imóveis que não cumprem a função social da propriedade, que são ocupados por essas pessoas que muitas vezes, por uma infelicidade, uma dificuldade qualquer na vida, acabam perdendo o seu imóvel, perdendo a possibilidade de pagar os aluguéis e acabam sendo colocados na rua, com crianças, com idosos. Então, essas pessoas acabam, num determinado momento, sendo obrigadas a se juntar a um grupo, desses grupos que discutem moradia, para que tenham aí um olhar, que alguém olhe por essas pessoas. E aí essas pessoas têm ocupado alguns imóveis que estão abandonados, que não cumprem a função social da propriedade, quando o proprietário entra na justiça, a justiça dá a liminar para a reintegração de posse do proprietário, via de regra, a gente tem assistido a situações muito terríveis, lamentáveis. Bom, que então, diga o episódio do Pinheirinho. Exatamente. Veja o que deu repercussão. Campos, teve uma repercussão internacional, a agressividade, a forma como aquelas famílias foram arrancadas ali, a violência. Então, nós temos feito aí um diálogo com vários órgãos, né, que são responsáveis para que a gente possa fazer um processo que é legal, na medida em que há uma decisão judicial, mas que ele seja feito de forma humana, de forma tranquila, dialogada. E o presidente do Tribunal de Justiça, o doutor José Renato Nalini, é uma pessoa extremamente sensível. Ele foi sensível a esse diálogo e principalmente sensível. A questão da humanização, porque Sim. não se pode friamente dar uma liminar, conquistar uma reintegração de posse, mandar a polícia, a tropa de choque com bombas de gás, com todo aquele aparato bélico, retirar as famílias do lugar onde elas estão e simplesmente criar uma demanda que não existia em termos Sim. de fila dos Sim. programas de moradia, Sim. deputado. E aí, muitas vezes, você vê mães com 4, 5 crianças sendo despejadas, sendo colocadas na rua. Isso é um problema social, é um problema da prefeitura, é um problema do governo do estado. Então, não pode ser feito dessa forma. Aqui nas bordas de Itaquaquecetuba, Guarulhos Sim, e Arujá, isso acontece. as pessoas foram retiradas e, ato contínuo, invadiram um conjunto habitacional do CDHU que estava sendo construído. Pois é. Que iria atender outras famílias. Quer dizer, como fica? Então, tudo isso tem que ser muito bem dialogado. O Tribunal de Justiça, acertadamente, tem um órgão hoje que discute um pouco dessas questões, né? Chama HORP,
né? É um grupo de apoio às reintegrações de posse. E o presidente do Tribunal de Justiça, com toda a sua sensibilidade, com toda a sua humanidade, ele tem trabalhado muito na perspectiva de que essas reintegrações elas sejam feitas com mais tranquilidade, no diálogo. A gente tem conseguido algum avanço. Temos também, na próxima semana, uma discussão com o secretário estadual de Segurança Pública, o doutor Alexandre de Moraes, também para dialogar na perspectiva de a gente não ter mais essas reintegrações feitas de forma tão violenta. Enfim, estamos trabalhando muito, tanto na questão da regularização fundiária urbana quanto rural. Questão das grandes cidades, eu falo isso, Campinas, por exemplo, que tem sérios problemas fundiários. Muitas cidades têm esses problemas fundiários. Há também a sinalização da parte do tribunal ou da parte do executivo de programas conjuntos, de maneira a, de um lado, baixar essa pressão, esse déficit habitacional, e do outro, rapidamente titular terras para que essas pessoas saiam das filas, sim, construam suas moradias, a autoconstrução, o financiamento, ou seja, hoje, existe isso? Existe. Hoje, o Minha Casa Minha Vida é um programa exitoso. O que se discute hoje, com todo esse contingenciamento orçamentário, tanto no Estado quanto, sim, na União, é que para os programas sociais, tipo Minha Casa Minha Vida, tipo o PAA, sim, o PENAI, não haja cortes, né? Porque quando você pensa, e aí eu estou fazendo assim, um pensamento de um ministro da Fazenda ou de um secretário estadual da Fazenda, do Planejamento, quando eles pensam no orçamento, eles pensam em corte linear. Sim. Vamos cortar 10% de forma linear. Isso não funciona. Então a gente precisa olhar programa a programa, né? E aí identificar quais são os programas que são prioritários. O Minha Casa Minha Vida, por exemplo, é um programa imprescindível. A gente precisa fazer com que haja uma compreensão pelos órgãos governamentais de que não pode haver corte no Minha Casa Minha Vida. É necessário. Isso, aliás, ele já ajudou a diminuir a pressão, mas não o suficiente, ou seja, entregou 2.500.000 moradias, já tem contratadas mais 1,5 milhão, mas sim, o déficit é maior que isso, a população continua crescendo precisando de casa. É maior, mas assim, há também hoje, dentro do Minha Casa Minha Vida, Minha Casa Minha Vida Rural, sim, que pode também ser melhor trabalhado. Há também a questão do Minha Casa Minha Vida entidades, que as entidades que cuidam, por exemplo, desses grupos de pessoas que estão necessitando de forma coletiva de uma moradia, também há a possibilidade de uma associação, de uma OS, de uma organização construir moradias, né? E já temos experiências exitosas aqui na nossa região. Condominiais, vamos dizer assim, exatamente, né? Então, a gente tem buscado muito esse debate, essa discussão, e dia 15 a gente vai fazer uma audiência pública para debater a questão da reintegração de posse. Hoje eu sei que uma visão mais humana. Só para encerrar nossa conversa, deputada, mais do que isso, também a não criminalização dos movimentos sociais. Sim, sim. Na verdade, a gente precisa ter uma compreensão de que as pessoas não estão naquela condição de vulnerabilidade porque elas querem, né? É uma questão social, como eu já disse. Muitas vezes a gente precisa ter um olhar mais fraterno, um olhar mais solidário, um olhar mais humano para a questão dessas famílias que são pobres, dessas famílias que precisam de um apoio, e eu acho que, nesse sentido, o governo federal tem buscado, tem tido a compreensão de que é importante a manutenção dos programas sociais para que a gente possa melhorar a nossa educação, melhorar a saúde, melhorar a questão da moradia, melhorar a vida das nossas crianças, e que esse nosso Brasil continue crescendo, se desenvolvendo de forma sustentável, mas também de forma a acolher com muito amor, com muito carinho as nossas crianças, os nossos idosos e aquelas pessoas que precisam de políticas públicas sérias, de políticas públicas, porque o Estado nada mais é do que o fomentador dessas políticas públicas. Então é muito importante. É o que todos queremos. Muito obrigado por sua entrevista. Volte mais vezes à TV Assembleia. Muito obrigada pelo convite, estarei sempre à disposição. Eu conversei com a deputada Márcia Lia do PT, você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.